A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Esse trimestre que nós estaremos estudando na nossa classe dos jovens, falando sobre o Evangelho de João, é um evangelho muito rico, muito importante, que traz para nós informações maravilhosas acerca da obra e acerca também da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este livro, ele vai começar dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É um livro que tem como princípio apresentar a Jesus como sendo divino, apresentar a divindade de Jesus, visto que, na época, muitos estavam querendo tirar a credibilidade da obra que o Senhor Jesus havia realizado. Então, João vai apresentar Jesus, que é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, no seu capítulo 14 do Evangelho de João, vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Então, João vai ter esta apresentação maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de João está assim apresentado para uma melhor compreensão. Qual é o propósito do Evangelho de João? Comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que tudo aquele que nele crê tem a vida eterna. Se você crê nele, você tem a vida eterna. Qual é o autor desse livro? O autor desse livro é João, filho de Zebedeu, pescador. Ele era pescador também, era conhecido de Pedro, era pescador também com seu irmão Tiago. Quais são os destinatários do livro do Evangelho de João? Novos cristãos que estavam chegando ao Evangelho e estavam tendo dificuldade para conhecer a Cristo devido às crenças que estavam surgindo na época, tentando tirar a divindade de Jesus, e também ele é direcionado a não cristãos. Por isso que nós temos o Evangelho de João como sendo o Evangelho universal, que em todo mundo, de repente vamos encontrar aqueles livretos do Evangelho de João, sendo transmitido para as pessoas. Qual é a data? A data vai ser aproximada, porque nenhuma data bíblica ela é exata. Não tem como nós falarmos uma data exata. Então, possivelmente, ele tenha sido escrito entre 85 a 90 depois de Cristo. Lembremos bem que João ele vai também morrer aproximadamente com os seus 100 anos. Então ele vai escrever esse evangelho já lá para o final da sua caminhada, da sua carreira. Quando nós olhamos o livro, nós precisamos ter um panorama do livro que nós estamos lendo, que nós estamos estudando, em especial agora esse livro de João. Qual é o panorama? Ele é escrito depois da destruição de Jerusalém, antes do exílio de João na ilha de Patmos. Então, ele é escrito após a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, nós vamos ter essa ideia, o contexto em que João vai trazer esta mensagem. E lembremos que nesta mensagem de João, muitos judeus estão dispersos, que se chama diáspora. Eles estão dispersos para muitos países, muitos lugares, e eles então não estarão mais ali, somente em Jerusalém, em Israel, mas eles cada um vão procurar salvar a sua própria vida. E o Evangelho de João então vai ser para esses irmãos que estão dispersos e para tantos outros que chegarão ao Evangelho. Quais são as pessoas-chave desse livro? Jesus, João Batista, os demais discípulos, Maria, Marta, Lázaro, a mãe de Jesus, Pilatos e Maria Madalena e o próprio João. Claro, ele é
uma pessoa-chave também nesse livro. E quais são os lugares chaves? O interior da Judéia, Samaria, Galiléia, Betânia e Jerusalém. Nós vamos ver em Samaria ele tendo um encontro maravilhoso com aquela mulher samaritana. Nós vamos ver em Betânia tendo momentos agradáveis na casa de Lázaro e também ali em Betânia ressuscitando a Lázaro. E Jerusalém, o lugar aonde foi o desfecho final, né, o palco final da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos esse evangelho, nós precisamos entender que esse evangelho é um evangelho cristológico, é um evangelho voltado para Cristo, que vai apresentar Cristo como Filho de Deus. Então, a cristologia não tem como, ou o estudo sobre Cristo, não tem como excluir o Evangelho de João. E para concluir aqui a minha fala nesse vídeo, eu quero trazer para vocês, aqui está escrito assim, João capítulo 6, 35. João 6, 35 disse assim, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus se apresenta como o pão da vida. Aquele que veio trazer vida. Aquele que veio trazer saúde espiritual para as pessoas. Jesus também, ele mesmo vai se apresentar em João capítulo 8, versículo de número 12, como sendo a luz. Diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então, Jesus mesmo se apresenta como a luz do mundo. Ele tem sido a luz do mundo. João capítulo 10, versículo 9, João 10, 9 diz, Jesus falando, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, quem entra por Jesus, que é a porta, a verdadeira porta, encontra a salvação. Lembremos que espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. Porém, estreito é a porta, é o caminho que conduz à vida eterna. E Jesus é a porta desse caminho maravilhoso. Ainda nós temos João 10, 11, 14, dizendo, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele repete no 14, eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então Jesus, ele é o bom pastor. Nós somos pastores, mas não somos bons pastores ou bom pastor, porque o verdadeiro bom pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 11, 25, está dizendo, Jesus dizendo para as irmãs de Lázaro, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós cremos que Jesus de fato é a ressurreição e a vida. E ele veio apresentando a vida eterna. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está definido, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém chega ao Pai, senão passar por ele. E por último, João capítulo 15, versículos 1 e 5. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Jesus é a videira, nós estamos enxertados nele. O 5 diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ou seja, o Evangelho de João vai apresentar Jesus como sendo absoluto e nós dependentes dele. Graças a Deus que nós somos dependentes do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que esse aditivo aí da nossa lição te ajude a compreender melhor quem é o Senhor Jesus e a obra que ele veio realizar e como João percebeu isso na pessoa bendita de Jesus. Fique na paz do Senhor. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e caso você ainda não tenha
inscrito no canal, faça isso, se inscreva e adicione as notificações. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.